Senhor Deus, Pai querido, nós oramos pela vida do teu servo, Senhor. Que o Senhor possa usar ele poderosamente. Fala conosco, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que é necessário para a gente permanecer na tua presença em Ele. E as palavras do poder de Deus. Glória a Deus por Jesus Cristo, que nos dá vitória. Queiram todos essa noite receber a paz do Senhor. Deus seja louvado. Pegue seu exemplar da Bíblia Sagrada, por gentileza, e se localize no texto que será a base de nossa interpretação. Ageu, capítulo de número 1. Capítulo de número 2, parágrafo de número 9. Concernente os irmãos se localizar o texto que está inserido em Ageu, capítulo de número 2, parágrafo de número 9. Por gentileza, se coloque sobre os vossos pés, para nós fazermos uso e exposição da palavra do Senhor sobre os pés. Enquanto os irmãos acham, a priori eu quero ser grato à Majestade Santa por nos conceder tão nobre oportunidade de retornar à de frente missionária, que está sob os cuidados sacerdotal do bispo Romerito Gomes. Desde já que Deus amplie e seja fecundo, que Deus venha alavancar as tendas do ministério que Deus confiou sobre a sua mão, as demais lideranças aqui representadas, que está sobre a cobertura das mãos sacerdotal do bispo Romerito. Seja Deus louvado todo o corpo de obreiro, toda a membresia que está composta dentro desse rebanho. Ao Wanderson, que nos antecedeu com o convite, seja Deus louvado pela sua vida. Vamos lá? Ageu, capítulo de número 2, o parágrafo é o de número 9, que está escrito assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar eu darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto é um texto muito conhecido e eu acredito que os irmãos já sabem de qual saltear. Então, para que nós memorizamos esse texto, que será a base de nossa interpretação, vamos ler todos nós juntos, tá bom? Vamos lá? No tempo 3, 1, 2, 3, a glória será maior que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar haverá, diz o Senhor dos Exércitos. Os irmãos se colocaram sobre os nossos pés, se assente por gentileza. A título de informação, eu quero dizer aos irmãos que nós estamos em uma atmosfera espiritual. Então, todo movimento que você fizer, todo gesto, toda pulsação ao contrário, que não promova a glória de Deus, será algo que vai trazer distração. Mas se enquanto eu prego, você dá glória, você ora, você glorifica, os céus vai se abrir aqui nessa noite e a revelação da palavra vai fluir com mais facilidade. É o tema da festa que está inserido em Ageu, capítulo de número 2, parágrafo de número 9. Eu vou introduzir e no final eu aplico algumas lições de vida sobre esta casa e nós viveremos uma porção da glória de Deus essa noite. Os irmãos, tenham calma que eu estou sem óculos e eu escrevi um esboço no celular, mas está tudo certo. Deus vai nos direcionar essa noite a uma linha de raciocínio espiritual.
Desde a chamada de Abraão, quando nós abrimos a nossa Bíblia, em Gênesis capítulo de número 2, o próprio Deus chama Abraão, comissiona e vocaciona-o para o santo ministério. A palavra que Deus vai usar para Abraão é o seguinte: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Deus está dando sinais, vestígios, direção para Abraão, mas ele está dizendo: a terra eu só vou te mostrar de acordo como você for se desprendendo, se alinhando dentro do propósito que eu estabeleci sobre a sua vida. É verdade que Deus, ele informa a Abraão que a sua descendência, ela seria extensa, fecunda e extraordinária. Deus também avisa que a sua descendência, por um período de tempo, ela passaria pelo menos na casa dos 400 anos, pela terra da peregrinação, pela terra do Egito, a qual era governada, liderada por dinastias. E você sabe o método que o faraó do Egito, ele usou para oprimir, para saquear, para arruinar o povo hebreu, quando eles adentraram dentro da terra do Egito. Logo, nós sabemos que esse povo, eles adentram aqui, porém, estão debaixo de uma promessa que Deus estabeleceu. Anos mais tarde, Deus se apresenta a Moshe, ou a Moisés. E quando Deus se apresenta a Moisés, em cima do Monte Sinai, a palavra que Deus estabelece a Moisés, em Êxodo capítulo de número 3, o parágrafo de número 6 a 9, olha o que Deus disse: mas eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus que te estabeleci. Logo, o que Deus está dizendo a Moisés é que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus está encorajando, dizendo a Moisés que ele pode retornar à terra do Egito, porque Deus está estabelecendo ordens dentro de princípio para cumprir promessas que ele estabeleceu ao seu povo. Logo você sabe que Deus vai tirar Israel de dentro da terra do Egito, como está escrito em Êxodo, com braços fortes e com mão estendida. Você sabe todo esse percurso que esse povo trilhou, que eles rodearam, que eles vivenciaram, também uma porção da providência de Deus. A Bíblia diz que quando eles andavam por uma terra de vale de sombra de morte, em uma terra que não semeava, Deus estabeleceu maná, Deus mandou a providência. A Bíblia diz que na noite Deus enviava coluna de fogo. Logo, pelo dia, quando o sol estava intenso, sempre Deus estabelecia nuvens para que a pele desse povo que estava nessa transição, vivendo essa marcha de tribulação, esse percurso, ele vivesse uma parte da bondade, da beneficência de Deus. Você sabe que depois da morte de Moisés, sempre Deus, ele tem os seus. A história do povo de Israel, ela sempre foi antecedida e outro sucessor que sempre colocou a mão, alguém que Deus levantou, ele sempre deu continuidade de maneira expansiva, de maneira ordeira e de maneira integrada. O que a igreja precisa entender é que todos os cajados, todas as chamadas, todas as lideranças, todos os ministérios, tudo aquilo que é estabelecido sobre a cabeça, sobre a mão, sobre a autoridade
autoridades eclesiásticas que Deus estabeleceu, todas as vezes que essa pessoa ela assume responsabilidade que Deus estabeleceu, ela tem que dar empenho, ela tem que revolucionar, ela não pode degradar, mas ela tem que pegar o bastão, a chamada, se o que assumiu com 100, ele tem que colocar na mão do próximo que vai assumir com 200, porque a história do povo de Deus sempre foi assim. Todos que assumiram de alguém caído, ele entregou de pé. Todos aqueles que assumiu da mão de alguém que entregou de pé, ele entregou correndo. Todos aqueles que assumiram na mão de alguém que estendeu as mãos, sempre ele entregou de braços erguidos, porque a obra de Deus, ela não pode degradar. A obra de Deus é para avançar, a obra de Deus é para explodir. Olha o que Cristo disse a Pedro: eis que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Aqui vai uma palavra para esta igreja, por aquilo que Deus colocou na palma da mão, sobre o ministério, sobre a apaixonada, vai crescer, vai fluir, vai explodir, vai dar certo. Todos acreditam no Deus desta palavra. Depois de Moisés, olha o que a Bíblia diz em Josué, capítulo de número 1, parágrafo de número 1, do 1 a 2. Deus vai levantar agora Josué, e olha o que a Bíblia diz: após a morte de Moisés, servo do Senhor, Deus enviou uma voz e disse: eu levantei a Josué, filho de Nun, que era ministro de Moisés. Josué era alguém que já conhecia da logística do culto, era alguém que já conhecia de áreas espirituais. Ele praticamente era o moço de Moisés. Todas as vezes que Moisés entrava dentro da tenda, todas as vezes que Moisés subia ao monte para orar, todas as vezes que Moisés estabelecia a ordem, sempre Josué, ele estava ali, porque de fato, de verdade, ele reconhecia a unção e a autoridade que estava pronta sobre a vida de Moisés. A unção que nós tiramos desse texto é que a unção que você respeita, a unção que você respeita, a liderança e a unção que Deus estabeleceu sobre a cabeça de tal que você está sobre o governo, está sobre a ordem. Essa unção você entra com facilidade. Todos acreditam no texto desta palavra. Então você sabe que Moisés, ele era alguém que foi instruído para tirar o povo de Deus de dentro da terra do Egito. Deus diz a Moisés que levaria o povo para uma terra que manaria leite e mel. Você sabe que Moisés não adentrou dentro dessa terra. Moisés, dentro dessa incursão que Deus estabeleceu, ele morre, mas a promessa que Deus estabeleceu para o povo, ela ainda ficou de pé. Então você precisa entender que, independentemente de Deus não deixar que a liderança viva o extraordinário, os liderados darão continuidade ao legado de promessa que Deus estabeleceu. Igrejas que têm legado, igreja que tem liderança e liderados que acreditam no projeto e na expansão e no ampliar daquilo que Deus estabeleceu, eles já receberam a receita, a ordem, a instrução e vão viver aquilo que Deus estabeleceu. Porque liderados que já receberam a instrução, ele não tem dificuldade para entender
o código, a visão, o discernimento que Deus estabeleceu. Então, ele vai colocar em prática depois que Moisés morreu, porque todas as vezes que alguém saiu da lista da promessa e não viveu, sempre Deus levantou um sucessor. Então, na obra de Deus, no Evangelho, na casa de Deus, sempre vai haver alguém que Deus vai levantar para cumprir aquilo que prometeu. Se quem recebeu a promessa de governo não acreditou no projeto, não acreditou na estrutura, não acreditou no lugar, Deus sempre vai levantar um Josué que não tem fogo no cartaz, que não é filho de pastor, que não é filho de tribulação. A mãe dele não é ele não vem para o mar, não vem para o não vem para o dor, mas tem promessa de Deus. Ele tem promessa de Deus e pela inspiração que Deus estabeleceu. O trabalho de Josué não foi só tirar o povo da terra do Egito e fazer com que o povo vivesse na terra de conquista. Foi Josué que repartiu as tribos. Foi Josué que estava na parte administrativa. Josué, além de ser um líder que Deus estabeleceu, é um grande administrador no que tange a obra de Deus com excelência. Porque obra de Deus não é só tudo que se dirige. Não é só programação de fertilidade. Tem que ter visão de crescimento para ganhar dentro, para crescer bola, para ampliar, para estruturar e fazer a obra de Deus com excelência. Eu sei que o microfone é bom, eu sei que tem gente aqui que nunca pegou o microfone na mão, mas coloca na tesouraria, coloca lá na porta, coloca para reger, coloca para limpar o banheiro e rege com excelência. Sabe qual é o problema? É que tem gente que ele quer dirigir o mundo, ele quer pegar, ele quer cantar, ele quer limpar, ele quer fazer tudo, mas não tem chamada e vocação. Eu repito aos irmãos que o trabalho de Josué foi mais que levar o povo para a terra da conquista. Ele repartiu territórios em tribo e organizou Israel como nação. Glória a Deus. Ele está transitando e a Bíblia diz que Israel é governada, guiada, pelo menos por 480 anos, por juízes diversos. A Bíblia também traz uma informação para nós, que o Senhor levantou para conduzir Israel, o homem que atende por nome de Samuel, que era filho de Ana com Elcana. Esse também foi um grande legislador, um grande pioneiro no que tange o trabalho da obra de Deus com excelência. A Bíblia diz que no tempo de Samuel, Israel clamava e pedia a Deus um rei. Não era a vontade de Deus, mas já que Israel clamou, Deus deu. Porque a oração do povo subiu. E você precisa entender que a única oração que não é ouvida é a que não é feita. O povo ora, pede, Deus dá. Mas isso foi um grande problema. Porque estava rolando como se fosse uma política dentro da igreja para escolher alguém, porque Israel sempre foi aquela igreja, aquele povo que sempre quis aderir às modas, à modernidade das outras nações. Deus está olhando para Samuel e está dizendo: Israel tem princípio, Israel tem legislador, eu sou o guia de Israel, mas já que o povo quer, eu estabeleci.
E a Bíblia diz que o primeiro rei de Israel é Saul, que era filho de Quis, que era pastor de jumentas. Ao passar-se o tempo, a Bíblia traz uma informação que após o reinado de Saul, Deus levanta Davi. A Bíblia diz que Davi assumiu o trono de Judá, de Benjamim, e depois de alguns anos ele se tornou rei de toda a nação, a saber, Israel. No tempo de Davi, a Bíblia diz que Davi era respeitado pelas suas histórias de guerra e pelas suas várias conquistas nos territórios dos seus adversários. Depois do reinado de Davi, a Bíblia traz uma informação que Salomão, seu filho, assumiu o reinado, e Salomão reinou pelo menos 40 anos dentro de Israel. Salomão, ele foi alguém que marcou a história crucial do território de Israel, porque Israel queria um templo para adorar a Deus, e a coisa mais gloriosa na vida de todo judeu é ter um ambiente para todos os sábados, que é conhecido como Sabate, eles oferecerem incenso, oferta a Deus. Após esta fundação do templo, que é conhecido como o Templo de Salomão, a Bíblia traz uma informação que foi edificada palácios, e na construção Deus enviou mantimento, a missão acabou, e quando a missão da estrutura desse templo ela foi finalizada, olha o que a Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo de número 29, parágrafo de número 1, o rei Davi disse: mas a toda a assembleia Deus escolheu Salomão, e ninguém mais poderá construir a fazer essa missão. Um jovem experiente, e ele realizará um palácio. Deus não está falando de templo, Deus está falando de palácio. Aqui tem tudo a ver com a exposição, com a intensidade, com a estrutura soberana que Deus quer estabelecer dentro de Israel. Mas os homens fizeram pouco caso, porém a casa de Deus ela foi edificada. Salomão recebeu toda a estrutura física para construir o palácio. A expansão, o termo da palavra que foi usada aqui, que eu acabei de dizer aos irmãos, palácio, ele é usada pelo menos 15 vezes para dizer que isso não era um templo, isso era um palácio, porque templo foi o templo de Herodes, templo foi o templo também de Davi, mas Deus agora está falando de expansão, Deus está falando de uma glória maior, Deus está falando de um peso extraordinário, é por isso que ele se refere a palácio. Em 2 Crônicas, capítulo de número 5, 13 a 14, olha o que está escrito: e os que tocavam as trombetas e os cantores louvavam, agradecendo, dizendo em uma só voz: esse é o Deus de Israel, com símbolos, com instrumento, com aluardes, em voz de unidade ao Senhor. Eles cantavam: quão grandes coisas fez o Senhor a nós, e é por isso que nós estamos alegres. E diz mais: de tal maneira que o sacerdote não conseguia permanecer em pé a sequência do serviço religioso, quanto mais o Senhor enchia sua glória, mais o templo escurecia-se de fumaça. 40 anos depois do reinado de Salomão, filho de Davi, a Bíblia diz que Jeroboão assumiu o reinado de Israel. Olha o que a Bíblia diz: no tempo de Jeroboão, Israel foi dividida em dois reinos: reino norte, Israel, cuja capital era Samaria,
e Reino Sul, cuja capital era Jerusalém, Reino de Judá. Alguns anos depois dessa divisão, a Bíblia diz que Tiglat-Pileser, terceiro da Síria, ele destrói o Reino Norte, destrava as 10 tribos ao redor do mundo. A Bíblia traz uma informação desse contexto histórico que Judá vivia contexto de calamidades, de crise e de avivamentos. De crise e de avivamentos. Porque quando entrava um rei que Deus aprovava a sombra da sua mão, os que estavam mais antigos tentavam arruinar. Então eles estavam vivendo uma gangorra espiritual. Só que Deus levantou alguém para edificar o altar e renovar o culto do incenso. Eu não quero me deter ao contexto que eu trouxe aos irmãos. Tem muita coisa para eu falar, mas o horário não nos permite. Mas vamos lá para o que interessa. A Bíblia diz que depois que esse rei, que assumiu o reinado de Judá, que trazia crise existencial para dentro de Judá, Deus levantou alguém para estabelecer o culto, para edificar a casa e para ornamentar a estrutura do templo. Eu quero trazer aos irmãos, pelo menos, algumas lições de dentro dessa casa que Ageu se refere depois que a glória do Senhor tomou de conta desse templo. A primeira lição sobre essa casa é que Deus fala que Ele era conosco. Deus está dizendo para Israel, Deus está dizendo para Judá que Ele é conosco. Outras nações entravam para dentro do lugar santíssimo, para dentro do átrio, para dentro do tabernáculo, para dentro da tenda da congregação, fazia todos os rituais, mas Deus estava do lado de fora. Mas para Israel, para Judá, Deus falou: eu sou convosco. Eu quero pregar aqui e dizer que tem muitos lugares por aí que dentro do lado de Deus eles até chamam o nome de Deus, mas Deus não se faz presente ao longo do tempo. Mas eu vou fazer o que na vida missionária, eu ministério ramificado, eu ministério de primeira filha, eu ministério de estrutura, e nós abrimos o valor aqui dentro, e quem passa do lado de fora, eu vou pelo perto da glória de Deus. Sabe por que as igrejas modernas hoje elas têm tomado de conta do cenário espiritual? É porque hoje tem igreja para empresário, hoje tem igreja para quem é formado, tem igreja para quem mora na favela, tem igreja para quem mora no bairro nobre, tem igreja para quem mora na invasão. Mas eu gosto dessa igreja aqui, porque nessa igreja aqui o pregador mais famoso do Acabal pega, o pastor pega, a lavadeira pega, o enterrado pega, o doutor pega, o testemunho pega, essa igreja, essa pessoa, tem muita gente formada no hospital do câncer, tem muita gente formada de pratas quatro, tem muita gente formada na favela, mas na cruz de Vale, não é de boa, é viver de boa.
é medicina, mas para dirigir, para assumir, tem que ter sangue na veia, tem que ter coragem, tem que ter disciplina, não pode ser pronto e aguentar a responsabilidade. Não é aqui, é quando chega em casa. Não é na hora da oportunidade. Não é na hora de dirigir. Não é na hora de rever. Não é na hora de falar. Não é na hora de eu pegar o texto. É de casa, é na rua. É dos bastidores da vida. Mas a palavra é: eu sou convosco. Em aquilo que Bacalhau disse, em aquilo que Deus falou, e tudo aquilo que Deus falou, e a palavra de Deus não vai despertar. Em aquilo que a terra disse, em aquilo que o céu falou, e que a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é pelo passivo, de ponta virada, de Deus falou daquilo, e não parece ser continuado, mas de fazer aquilo que Deus começou a fazer. Ele não é alguém que está do seu lado. Ele não parece, mas é você. Não tem cara, mas é contigo mesmo. Mais responsabilidade. E nosso calmo, porque a partir de hoje eu vou te levar. Eu disse mais alto e a responsabilidade na hora vai aumentar. Olha o que está escrito. Ora, Deus esforça de Zorobabel. Josué estabeleceu tudo. Moisés estabeleceu tudo. Zorobabel tentou reivindicar tudo, só que Deus era tudo. Quando Deus quer, quando Deus faz, quando Deus dá direção, porque tem obreiro que não vai entender a visão que Deus deu para Romerito, vai chamar ele até de doido. Vai dizer lá botaram, mas já fecharam. Tudo que botaram lá não deu certo. Lá já botaram de tudo enquanto. Mas quem tem visão de Deus, ele não dá oportunidade com o histórico. Quem tem visão de Deus, não dá oportunidade com o bairro. Quem tem visão de Deus, não dá oportunidade com o aluguel. Quem tem visão de Deus, não dá oportunidade com o que Deus vai colocar na frente. Quem tem visão de Deus, ela vai dizer: eu já tenho a vaca, eu já tenho as cadeiras, e vou botar o carro para lá. Deus! Do meu conceito, como ele fez que não opera nem do diabo. Passou o tempo. E a segunda promessa que Deus estabeleceu para esta casa, ela está no versículo de número 5, que Deus está dizendo: sobre esta casa, o meu Espírito permanecerá entre vós. A segunda lição sobre esta casa, que Deus está dizendo, está no verso de número 5, que Deus está dizendo: sobre esta casa, o meu Espírito permanecerá no meio de nós.
disse que é com a casa. E Deus agora está dizendo que o Espírito dele permanecerá no meio de vós. Ele está dizendo, já que o meu Espírito vai estar lá, nessa casa, lá não vai ter escândalo. Lá ninguém vai achar um mistério. Lá espírito de bagunça, de fofoca, lá não vai ter não. Porque meu espírito vai estar sobre vós. Eu gosto. Porque o espírito de Deus está, não precisa ter muita cultura. Mas se dizer dois ou três, vou formar a maioria. Então começa a torar. Os três primeiros na alma, eles não vão presente. Eu gosto da simplicidade do Evangelho. Porque tem gente agora que quer dificultar o Evangelho. E o Evangelho é simples. Olha o que Cristo disse. Quem quiser vir após mim, mete a si mesmo, ensina. Ele vai dizer que eu vou prometer nada. Mas se quiser coloque, fica aqui no jogo, da cachaça, da cholatina, vai embora e volta. Então, eu vou fazer, eu vou cumprir, eu vou procurar, eu vou estabelecer, eu vim pegar aquele que age de virar, não dá valor, não é cumprir com Deus, pra ninguém, ou fala com a coroa. Ele está dizendo, o meu Espírito está sobre vós. Porque tem igreja para eles, que quando demorou de festa, eles colocam o microfone na boca dos leões, eles dão olho pro rei. O rei lá dele, eu sou do tempo, que o microfone vinha como um profeta, chamou o Senhor, chamou o pecador, ele pecava de que eu pequena, como o Espírito do rei, permaneceu na casa. A terceira lição da promessa que Deus estabeleceu sobre esta casa é que ele disse: eu vou fazer uma coisa extraordinária. Olha o que está escrito. Ageu, capítulo de número 2, parágrafo de número 6. Pois assim prometeu Yahvé dos exércitos: muito em breve farei tremer os céus e a terra e o mar e toda a terra seca. Deus já está dizendo que vai fazer uma coisa assustadora. Escuta o que eu estou dizendo. Coisa gloriosa. Eu vou fazer uma coisa extraordinária. A terra vai tremer, o mar vai abalar, porque eu sou o Senhor grandioso no meio do meu povo e a minha glória virá. Alguém acredita no novo tempo de Deus? Não só para esta casa, mas para a mãe dessa casa e as demais. Eu estou pegando sentir a inspiração de Deus, tomar de Deus da minha vida. Deus vai fazer uma coisa grandiosa, assustadora. Vai acabar você de ver. Algumas pessoas vão ficar sem entender. Os tribunais vão sair apenas televisões, nos noticiários, e alguém vai ter que entender. Certeza que ele chama de fundo digital. Certeza que ele chama de morrer nada. Eu penso que será destaque. No Paraná, no Brasil, no mundo da mão presente do seu lado. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Alguém deveria dar uma medicina.
tem dinheiro, alguém que tem nome, alguém que tem carros. Sabe o que significa carro na Bíblia? Poder aquisitivo. Alguém que tem cavalo. Você sabe o que significa cavalo na Bíblia? Alguém que tem força bélica, estrutura, moral, carta na manga. É por isso que Davi disse: não sofreu carros e eu sofri cavalo. Quando ele está dizendo carros, ele está dizendo poder aquisitivo, dinheiro, bala na agulha. E quando ele está dizendo cavalo, ele está dizendo fortaleza, bélica. Mas será alguém que a medicina, alguém que o motor já carregou, já estabeleceu, para aguentar dentro dessa casa. E rasgará a sentença de ouro, porque Deus é grande, e nessa causa, pela unção de cura, e reconhecimento, a quarta lição sobre a casa: eu farei tremer todas as nações. E está no verso de número 7. Eu vou te explicar. O mundo conhece a voz das nações, sim ou não? A terra conhece a voz do seu lavrador. Porém, Israel tem dificuldade de escutar a voz de Deus. Deus está dizendo: eu vou trazer gente de longe, de outras nações, de outros bairros, de outros continentes, de outros municípios, para investir sobre esta casa. Eu disse que a quarta lição está no verso 7. E olha o que diz no verso 7: eu farei que todas as nações contemplem o Deus dessa casa. Pastor Romerito, quando a mercadoria é boa, quando o padeiro se dedica no que tange a padaria, se eu moro em qualquer lugar e eu sei que o pão dele é bom, eu vou até lá. Tinha um cabra que não valia nada, que o nome dele era Vitor do Barão. Tinha gente que vinha não sei de onde. Mas eu quero profetizar que o Deus desta casa não será cultos, não será fertilidade. Porque tem gente que vem de longe e pergunta a fertilidade. Eu estou dizendo que por causa dessa casa, por causa do pão dessa casa, da unção dessa casa, do revestimento dessa casa, nações, reinos, etnias, povos e nações saberão que Deus é Deus desta casa. A última lição sobre a casa, eu encerro agora e digo aos irmãos: olha o que está escrito: nesse lugar eu trarei paz. Está no verso 9 e no capítulo de número 2. Portanto, o esplendor deste templo será ainda maior que a glória antiga, declara o Senhor dos Exércitos. Neste lugar eu trarei o meu shalom, a minha paz. Você pode pegar na mão de alguém que está do seu lado e dizer: ainda esse tempo, Deus trará um período de muita paz a corações aflitos, a corações tementes a Deus. Você tem ouve a voz de Deus
escorregaria. A porta pode estar atrasada, você não pode estar no meio da janela. Deus está chovendo com o Evangelho. Ele conhece o Deus da providência. Alguém já me conhece o Natal, mas ele disse, olha, mas ele vai morrer em paz, porque ele conhece o Deus da providência. Ele conhece o Deus da providência. Oh, pelo nome bom, ele disse, a prova do mundo venceu. A prova já venceu. O meu venceu. Mas não vamos correr na cabeça. A violência, isso aí não fica mais nos poderes, não fica mais a bater. Ele sabe que Deus corre, ele sabe que Deus é poderoso, ele não vai dar nem mensagem. Porque a vontade dele é ser outro de povo, de impreciso, mas ele conhece o poder de Deus. A única coisa que ele vai morrer paz. Porque amanhã, hoje vamos começar a gerar o que puder ver a conta, porque o Deus dessa casa é o Deus de paz. Ele está dizendo que trará um período de paz. E vai acabar o período o período de tanta guerra. As forças socorro de fora tentou pular de freio no contexto histórico do Bacabal. Mas essa terra é terra de pentecostal. Terra de crente de campo coloca os joelhos grosso. E essa terra tem promessa. Eu já dessa terra tem promessa. Eu vou dar promessa, resolver acelerar a programação. E ele está dizendo para alguém aqui ficar tranquilo, porque a partição pensou que ia assumir a oportunidade, ia colocar fogo nos quatro ventos do Bacabal, ia destruir conjuntos de crentes, ia matar filhos de
passar pelo corpo dele, é por ele é o herdeiro de Deus. Ele não é pecado, ele está fazendo o reino de glória e vai ficar alguém não foi alguém na boca, para dizer que a causa da procura, mas quando eu apresentei como advogado, eu resolvi a sentença e será a causa dele. Alguém que está segurando para Deus, mas já tudo Senhor. Eu amo, desde até o martelo, e estou dizendo, a sentença foi revogada, a causa vai ser ganha, e o meu povo direito vai ser lá na palma da minha mão. Para nós encerrarmos esse negócio com fora de glória. Isso aqui é velho também, que é morta. Só quem Deus fala para o freio. Quem não vem com a glória, deve esse irmão traga ele até o altar. O sobreiro dessa casa fica ligado. Porque tem um demônio lá fora que ele está dizendo que eu vou pegar ele quando ele sair. Mas Deus está dizendo, eu vou quebrar o arco dos fortes e a lâmina dos adversários. Deus está frente agora. Depois quero cantar o hino. Todos para frente. Essa casa está debaixo de uma unção de um revestimento novo. Segura na mão desse crente e diga por causa de você. Está tendo guerra no mundo espiritual. Mas Deus vai te revertir essa noite. Vai colocar um óleo novo na tua cabeça. Um novo crespo nos teus lábios. E uma marcha muito séria depois que ele vier. Você está pegando uma orelha aqui para o diabo, ele não é ungido coisa nenhuma. Mas Deus está confirmando a unção que tem sobre a tua vida. Eu já olhei a você e você quer arrebentar, mas Deus vai colocar um novo campo na tua boca. Eu já falei segurar o teu tempo, levanta a orelha, e Deus vai colocar uma marcha nova, eu estou pé. Porque o leão vai sair da tua frente e vai passar por cima dele. Você acredita no poder dessa palavra? Canta, meu filho. Glória a Deus.
nosso meio? Levante as mãos que nós queremos conhecer você. Uma pessoa aqui. Tem mais alguém no nosso meio que não é evangélico? Tem alguém no nosso meio que essa noite quer entregar a vida para Jesus? Você quer receber Jesus hoje, colega? Quer receber Jesus hoje na tua casa? Ainda não? Continue do jeito que está, não saia ninguém da frente. Por favor, levante as mãos para cima. A primeira lição que nós recebemos trouxe um direcionamento, a segunda trouxe um posicionamento, a terceira um alinhamento e a quarta Deus disse que traria paz. Eu prego para alguém aqui que está aqui, mas o coração não está em paz. Está em guerra, está em conflito, está em crise, em todas as áreas da sua vida. E esse culto hoje foi um escape, um livramento para você. E como prova do amor de Deus para a tua vida, hoje Ele te trouxe aqui no cuidado de um pai que carrega uma criança recém-nascida no colo, para dizer para você: eu não esqueci de você e tenho promessas e promessas arquivadas sobre a tua vida. Que elas precisam ser desbloqueadas para que você viva o extraordinário de Deus. A única pessoa que pode anular é você, aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu quero convidar alguém aqui que sabe que tem promessa, sabe que Deus é na vida dele, sabe que só funciona no altar, na casa de Deus, mas está tentando viver a vida em outros braços, em outros lugares, por um momento, porque o que Deus tem para ti não é um momento, é uma história. De momento é com ficante, com um colega, e o que Deus quer é marcar a tua história, mostrar para Bacabal que você não é mais um, mas que você é filha de um Deus que te chamou para viver o extraordinário. Eu estou pregando, a todo tempo que eu estou pregando, Bispo Romerito, eu estou vendo como se alguém passasse uma corda no pescoço e tirasse a sua própria vida. E Deus falou para mim: alguém por causa desse culto não tirou a sua própria vida. Alguém que tiraria a sua própria vida, porque a mente, o sentimento e a casa está destruída, abalada. Mas eu te trouxe hoje aqui para rasgar a sentença que você mesmo estabeleceu sobre a sua vida. Os homens e nem você têm poder de tirar só aquilo que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Alguém que deixaria a casa, a família e os filhos. Mas o Senhor te trouxe no cuidado de um pai. E Ele está dizendo essas vozes e essa pressão que você está pegando, que está fazendo você andar sem paradeiro, sem destino. Eu estou ampliando os teus pés e os teus passos. Aleluia, meu Deus. Porque depois que a tua mãe, que você chamava de vó, a tua avó que tu chamava de mãe, morreu, as coisas dificultaram lá dentro da tua casa. Meu Deus. A guerreira daquela casa. E é por isso que eles não te aguentam lá dentro. Porque você era a neta mais próxima dela. E você sente falta dela. E eu sei que você ia tirar na tua vida, mas por causa desse culto, dessa festa, eu acabei de cortar o laço e fechar a tua sepultura. Alguém que só essa semana já tentou tirar a sua própria vida.
tomando até remédio de rato. Mas o Deus dessa casa vai tomar a boca dos crentes aqui para dar glória. E esse espírito de morte vai cair por terra agora. Coloque as mãos sobre as vossas cabeças. Porque o Deus de paz está sobre essa casa. Ele está dizendo: eu não deixarei com que o mal marque esta casa. Eu não deixarei que o espírito da morte governe esta casa. Mas o Deus de livramento, levante as mãos, bispo Romerito. Levante as duas. Porque tem chaves de governo na palma da sua mão e unção de cura e de revertimento. Eu estou vendo ele levantando a mão, eu estou vendo um cigarro sendo apagado, cachimbo caindo da mão de gente. Eu estou vendo um mover muito grande acontecendo. Muita gente não sabe, mas tem uma unção nova, fresca, que Deus estabeleceu sobre a tua vida para um tempo. Essa unção você já teria pedido para Deus, e essa unção está lacrada para um tempo e para uma obra específica. Eu estou abrindo a tua visão e te dando visões de raio-x. Visões de raio-x em um grau mais elevado naquilo que eu te dei. Eu estou descortinando o leque da revelação e a unção da cura sobre a tua vida. Eu te levarei nos leitos em visões. Eu te darei um jaleco branco. E esse jaleco estará escrito o nome libertação. E eu estou dizendo: se prepare para um novo tempo, para o teu ministério está chegando, e eu não será de curador, mas não saberei a unção e a glória que eu estou estabelecendo. E essa noite eu estou discutindo, estou subindo você em um degrau da minha glória. Estou abrindo o leque na revelação, estou vivendo a unção da cura e a unção para os enfermos. Vamos colocar a mão que vai levantar da cadeira de roda, porque a unção da libertação, da cura, do milagre, do prodígio, igual que pediu, em cima do homem, está sobre a tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. E eu vou começar curando lá dentro da tua casa. Renácia. Você sabe quando algo está com rótulo, bispo? Você sabe quando algo está lacrado? Eu via como se Deus abria uma porta e um lacre muito grande e Ele te dava a chave. Ele está dizendo: hoje mais um degrau da minha glória está sendo estabelecido sobre a tua vida. Eu te darei tantas visões, tantas revelações, que tem hora que tu vai parar e tu vai dizer: Deus, eu acho que eu estou ficando louco. Anote as visões e as revelações, porque eu estou descortinando algo maior, mais intenso, diz o Senhor. Eu colocarei na mão de alguém grande, que ouvirá o teu nome e patrocinará algo grande, grande, dentro e fora do Brasil e do Maranhão, diz o Senhor dos Exércitos. Prepara uma assessoria, diz o Senhor. Anote as revelações e os novos corpos que eu estou te dando para o novo tempo, assim fala a boca do teu Pai e do teu Deus. O Senhor dos Exércitos. Eu estou te dando uma chave de acessos que vai abrir portas. E uns e outros, e até quem já é renomado,
ouvirão a tua voz. E eu te digo uma coisa: palavras escritas não gaguejam como grito. Meu Deus! Levante as mãos para cima. As mãos levantadas para cima. O Deus de paz, o Deus dessa casa, Aleluia! trará refrigério. Glória a Deus! O Deus dessa casa trará refrigério. Sobre esta casa e sobre esse altar. Todos coloquem as mãos sobre a cabeça, porque o que Deus vai te dar é preciso você ter cabeça para administrar, estômago para engolir, e silêncio para não ferir a promessa de Deus. Você conheceu a história de Paulo? Você conheceu? Paulo era fabricador de tenda. Você sabe? E Paulo também era abridor de obras. Meu Deus! Aleluia! Você não se apegue muito não. Teu coração. Que eu tenho algo maior sobre a tua vida e sobre a tua história. E aonde Paulo saía, ele deixava alguém lá. Em Mileto, em Troade, na Panfilha. O Deus dessa casa está colocando sobre as tuas mãos algo novo, autoridade e responsabilidade. Bispo Romerito, pensa num cabra que duvida o que Deus tem com a vida dele, esse cabra aqui. E há uma pressa de Deus sobre a vida dele. Glória a Deus! O que Deus fez sobre a vida dele vai fazer igual Paulo. Paulo era confeccionador de tenda e abridor de obra. Eu não sei se o bispo Romerito, quando ele recebe o terreno, ele coloca a Bíblia, faz negócio. Eu estou vendo uma visão de vocês dois. Uma Bíblia da capa azul. Quem coloca a Bíblia é você, no chão. Deus está dizendo, da maneira que eu fiz com Paulo, eu farei com você. Mais uma vez eu estou te dando a ciência da minha palavra. E estou trazendo clareza e instrução. Porque eu acelerei uma programação para ti. Extensa. Te dei crédito onde não tinha. Meu Deus! E coloquei alguém para confiar em ti quando você não confiou nas tuas emoções, na tua capacidade. Abraça, Ivanildo, ele. Abraça ele e diga: o Deus dessa casa te recompensará. Porque o diabo tentou travar essa festividade. Pensa numa agonia, no desespero. O time do contra sentenciou. E alguém disse: não vai dar certo. Alguém disse assim: se não pregar, o bispo prega. Alguém disse: você tem cantor na casa. Mas assim diz o Deus dessa casa: eu amo com o esforço e com a oração e com o propósito.
daqueles que faz não para se promover, mas que faz para o meu nome ser glorificado. E eu te digo mais, eu estou abrindo uma porta dentro de outra porta, muito cuidado com o Senhor, para não misturar o seu mulher com a minha obra. Seu dinheiro vai começar a entrar, e se não sou eu, vai perder a cabeça, vai perder a humildade, vai perder o moral e arriscar até perder o caminho da vida. Mas assim te diz o Senhor, se for fiel à minha obra, e tudo que eu colocar na palma das tuas mãos, eu terei ouro, terei prata, eu tenho novo para a tua vida, diz o Senhor. Canta, Luiz Miguel. Canta um negocinho animadinho, que esse que tu cantou agora aí, eu não senti nada. Quantos acreditam no poder dessa palavra? Você precisa entender uma coisa: quem brinca com sentimento é homem que não tem palavra e mulher que não tem palavra. Deus não brinca com sentimento de ninguém. Se Deus fez promessa, Ele se encarrega de cumprir. Pode ser onde for, no lugar que for, Deus Ele faz. Ele não pede opinião de ninguém. Porque se Deus fosse pedir opinião de crente aprimorado para abrir uma igreja aqui nesse bairro, alguém ia dizer que difícil acesso. Para mim não dá. Mas quando Deus quer fazer, não há quem possa. Glória a Deus, Deus, rodeado.